Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor é aquele que nos mantém sempre através da constância. Ele nos ensina: sejais firmes e constantes, permaneceis na vigilância e na oração, a fim de não caírem em condenação, porque a carne é fraca, mas o espírito é pronto e experimentado. A carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Por isso, a necessidade de perseverar segundo o espírito, porque o espírito está pronto e experimentado em toda boa obra. O espírito nos mantém vigilantes, o espírito nos mantém atentos, porque a palavra diz que o ladrão fica ao derredor, bramindo como um leão, procurando a quem possa o tragar. Mas aquele que persevera segundo o espírito na vigilância, ele está sempre atento. O seu espírito é pronto quando se sujeita a ele e não se dá vencido pelo mal. A palavra diz: sujeitai-vos ao Senhor e resisti ao mal. E ele é aquele que está pronto e apto a nos apartar de toda injustiça. Aquele que está apto a que sejamos perseverantes e não caímos em tentação, assim como não nos damos vencido pelo mal, mas antes vence o mal pelo bem. Assim o Senhor nos ensina que devemos, sujeitando ao seu espírito, estamos perseverantes segundo aquele que é fiel e verdadeiro, aquele que nos sustém e nos fortalece, a fim de não ser seduzido segundo as paixões da carne, porque a palavra diz que não se deis vencido. A carne é fraca, a carne para nada aproveita, a não ser se não houver a perseverança daquele que nos sustém e nos fortalece. Por isso é necessária a perseverança, segundo aquele que sustém e nos fortalece. Café sem pó não dá. Aonde perseveramos firmes e constantes, sem aquele que outrora estávamos sobre o seu jugo, oprimido. A palavra diz: o jugo do opressor, mas aquele que toma da canga do fardo de Jesus é suave e leve. A palavra diz que aquele que ele justifica, a palavra diz que ainda que caia 7 vezes é levantado. Assim como aquele que persevera segundo ele não permite mais com que o seu coração adentre a maledicência. Assim como ele demonstra tanto em palavras como em atitudes, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque, onde ele nos ensina que todo aquele que permite com que o ladrão venha e roube a sua verdade, em vão. É necessário manejar bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque, a fim de perseverar segundo a verdade. Porque se permitir com que o ladrão roube a verdade, é em vão. Nós devemos sempre perseverar segundo aquele que está nos sustentando.
aquele que é fiel e verdadeiro. Ele mesmo nos mantém a fim de adentrarmos as regiões celestiais quando encerrarmos a carreira aqui. E quando encerrar a carreira aqui, ainda não a morte nos separa, porque estamos dormindo em Cristo e guardamos as obras de justiça, que só é possível através da condução do seu Espírito, juntamente com a fé. São os requisitos que devemos ter para apresentar diante do seu tribunal fiel e verdadeiro, uma balança fiel e verdadeira, aonde ele justificará aqueles que perseveraram, esforçaram, buscaram sempre conhecer a sua perfeita e agradável vontade e permanecer nela. Por isso sejais firmes e constantes segundo um Espírito que já está pronto, experimentado. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.